Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula 2 na disciplina de contabilidade. O que nós veremos nessa videoaula? Na parte A, nós teremos um exercício prático. Nesse exercício prático, nós veremos a movimentação das contas do balanço patrimonial. Movimentação essa como compra à vista de mercadorias, compra a prazo, um recebimento antecipado ou um pagamento antecipado. Na abertura de uma empresa, como se dá a integralização do capital dos sócios? De que forma pode vir essa integralização do capital? Nesse exercício, para compreender a movimentação das contas dentro do patrimônio, a metodologia existente é o chamado método das partidas dobradas. Esse método já existe desde 1494. Por Frei Luca Pacioli na Itália, ele criou esse método chamado partidas dobradas. O que vem a ser esse método? É o registro de duas informações. Uma informação, a origem de onde vem o recurso, o valor desse recurso financeiro, e o destino ou aplicação para onde vai esse recurso. Então, com essas duas informações, é possível registrar a operação. Exemplo, um depósito que ocorreu na conta da empresa, certo? Qual é o destino do recurso desse depósito? É o banco. Qual é a origem desse recurso? O que originou esse recurso para que ele pudesse ser destinado ou aplicado no banco? Então, a origem do recurso precisa registrar também uma conta. Conta essa que pode ser uma conta de empréstimo, pode ser um aumento de capital dos sócios, pode ser recebimento de um cliente, recebimento antecipado de cliente, entre outras diversas formas de origem do recurso. Então, com esse método, faz com que as informações, seja da origem e o destino, é que no mínimo duas contas sejam registradas, uma a origem e a outra o destino, e concilia todas as informações para que, como se fosse um processo de auditoria dentro da contabilidade. As movimentações financeiras, a partir de 1 centavo que seja, elas precisam ser registradas. Então, se houve um depósito, por exemplo, de R$100 na conta, precisa registrar a origem também R$100, por isso chamado partida dobrada. Parte R$100 destinados para aquela conta e surge R$100 da origem de outra conta. Então, registra-se duas contas na contabilidade. Porém, nesse primeiro momento, nós veremos de forma mais simplificada, um passo de cada vez no estudo do exercício da contabilidade. O que nós veremos nesse primeiro passo? Não é o registro a crédito da origem ou a débito do destino ou aplicação. Será o registro da movimentação da conta, onde ela apenas aumenta ou diminui, para que você, aluno, compreenda de uma forma mais simplificada as operações da contabilidade. Ok? Vamos lá para o exercício? Vamos ao exercício prático. Aqui nós temos o balanço patrimonial, o modelo da estrutura dele, desse lado DECAL ativo, desse lado DECAL passivo. Lembrando que na aula 1, parte B, vocês podem acompanhar toda essa estrutura e as contas que representam o ativo e o passivo, com todas as informações necessárias lá, ok? Relembrando mais uma vez, essa faixa aqui é o circulante, tanto ativo aqui, bens e direitos a receber a curto prazo, e aqui passivo circulante, obrigações a curto prazo. Direitos a receber a longo prazo e obrigações a pagar a longo prazo. Por último, aqui no ativo, nós temos o permanente, as suas 3 subcontas, e aqui nesse grupo, esse conjunto, é o patrimônio líquido, a riqueza líquida, da qual se obtém pela conta somando-se o total do ativo, menos as obrigações a curto e longo prazo, encontramos o patrimônio líquido, que representa a riqueza líquida da companhia, da empresa, para com seus proprietários, sejam sócios ou acionistas. Nesse exercício prático, está aqui o script do exercício. Tá? Nós temos uma empresa e aqui os fatos que vão sendo ocorridos ao longo do tempo no mês de junho de 2020. A metodologia que a contabilidade utiliza ou trabalha é chamado escrituração contábil para todas essas movimentações. Cada movimentação que representa uma
Uma expressão monetária ela é registrada dentro da contabilidade, né? Dentro do seu livro diário, que tem o seu livro também razão das contas, e aqui demonstra o resultado desses registros num dado momento. Nesse exercício aqui, eu vou mostrar de maneira prática, para que vocês entendam cada operação, como que funciona essa escrituração contábil, chamada partida dobrada. Nessa partida dobrada, nós temos a origem do recurso e o destino do recurso. A origem de onde vêm os recursos, os valores, é denominado a crédito, e o destino, a aplicação desses recursos, é denominado a débito, né? Escriturado, lançado a crédito e a débito. Porém, o que nós vamos desenvolver aqui nesse exercício? De uma forma mais simplificada. Essa forma simplificada, não vamos utilizar o débito e o crédito, e sim identificar, principalmente, onde estão essas contas, quem são essas contas, onde que elas ficam aqui no ativo, onde que elas ficam aqui no passivo, para que com seus valores faremos o registro desses valores aumentando ou diminuindo uma conta, ok? Num posterior momento, faremos aí a escrituração contábil, com a contabilização da origem e destino dos recursos a crédito e a débito. Ok? Vamos iniciar o exercício. Elabore o balanço patrimonial da empresa Alfa Comércio Limitada em 30/6/2020, a partir dos fatos abaixo. Inicialmente, com a data de 30/6/2020 e os dados da empresa, vamos anotar essas informações aqui então. Nós temos a empresa Alfa Comércio Limitada. Data do balanço patrimonial. Essa é a informação imprescindível. 30 de junho de 2020. Para que possamos identificar qual é o prazo da data do curto prazo. Data do curto prazo. É 30/6/2021. Até 30/6/2021. E o longo prazo? Nós temos a data do longo prazo a partir de 1º de julho de 2021. Então, as informações a receber ou a pagar até 30/6/21 nesse curto prazo. As contas a pagar ou a receber a partir de 1/7/2021, logo abaixo. 3 de junho, início do exercício. Início de atividade da empresa. Então a empresa acabou de constituir, acabou de abrir empresa, iniciou sua atividade, obteve o CNPJ, pode ser alguns dias antes, abriu a conta bancária. E aí os proprietários, né, dessa limitada, chamados sócios, vão investir esse capital deles próprio na empresa, comprovando lá no seu contrato social que eles investiram R$155 mil. Então, nesse momento, 3 de junho, início de atividade da empresa Alfa, com a integralização, essa integralização é a entrega do capital social dos sócios, no montante de R$155 mil. Então, a origem do recurso vem dos sócios. Essa conta capital social denominada fica aqui no patrimônio líquido, apresentando R$155 mil. Veja que no nosso exercício aqui, nessa planilha eletrônica, vocês aí que têm acesso aí no Microsoft Teams, baixa lá esse arquivo, que vocês têm acesso a esse exercício para desenvolver os próximos. Então, preenchemos aqui, soma-se automaticamente aqui no passivo. O que preencher aqui, soma automaticamente aqui no ativo. Por enquanto, não está equilibrado esse balanço. Para cada fato desenvolvido, anote aí, cada fato desenvolvido, apenas dessas contas patrimoniais, nós temos que equilibrar essa balança do patrimônio, seja o total do ativo sempre igual ao passivo. Como é essa entrega dos R$155 mil desses sócios? Foi da seguinte forma, sendo 10 mil em dinheiro. Qual é a conta denominada dinheiro? Caixa. Fica onde? Aqui no circulante. Então, a conta caixa, R$10 mil em dinheiro. Veja que o ativo já subiu. Ele tem que chegar nos 155 mil, que é a entrega desse capital. R$70 mil em móveis e computadores de uso. Bens de uso, fica onde? Imobilizado. Chamamos de móveis. No valor de R$70 mil. Foi a entrega dos móveis. Aumentou esse ativo. R$40 mil em um veículo usado que pertence aos sócios que transferiram para a empresa. Antes de fazer isso aqui, voltamos ao anterior. R$70 mil em móveis e computadores de uso.
Se os sócios já tinham esses móveis e computadores de uso, então eles apresentam a nota fiscal de compra e o seu respectivo valor comprovando os R$ 70.000. Lembrando que a contabilidade sempre registra com fatos idôneos e documentos para que se possam ser comprovados essa escrituração, ok? Veículo de uso. Então, se é o veículo usado que pertence a um dos sócios está sendo transferido para a empresa, é necessário levantar os valores da tabela FIP e no momento da sua transferência, no recibo de venda, esse recibo de venda mostrando a transferência para a empresa no valor que realmente vale esse veículo usado. Tá? Veículo de uso, vem aqui no mobilizado. Tá? Veículo de uso, temos aqui R$ 40.000. E, por último, por fim, R$ 35.000 de depósito na conta da empresa. Onde fica a conta bancária da empresa? Aqui no ativo circulante. Bancos, né? Conta corrente. Foi investido aí os R$ 35.000, contemplando o total da integralização ou entrega do capital oriundo dos sócios à origem, destinados todos eles no ativo, R$ 155.000. Estando equilibrado esse balanço, a partir daí vamos para o segundo fato. 5 de junho. Compra de mercadorias no valor de R$ 60.000. Uma aquisição de mercadorias, valor R$ 60.000. Mercadorias, exatamente aqui no nosso ativo circulante. Mercadorias destinadas para venda, ok? Compra de mercadorias, valor R$ 60.000. Preenchemos a informação aqui. Esse é o destino do recurso. Para onde foi os 60.000? No estoque de mercadorias. Tá? Também pode denominar como estoques, ou estoque de mercadorias. O destino foi de R$ 60.000. E a origem desses R$ 60.000 para comprar essas mercadorias? A origem está aqui na redação, olha lá. Sendo R$ 10.000 à vista, a transferência eletrônica, né, bancária. Então, há um pagamento de R$ 10.000. A origem vem do banco, parcial R$ 10.000. Então, nós temos um saldo aqui de 35.000, subtraímos 10, ok? Subtraiu 10 pelo fato do pagamento dessas mercadorias. Uma compra de 60 menos 10, ainda faltam R$ 50.000. O restante a prazo. Então, vai criar uma dívida de R$ 50.000 em qual prazo? 5 de julho de 2020. E esse prazo aqui, ele está dentro dos próximos 12 meses, R$ 50.000. 5 de julho 20 é antes desse período aqui, então é o curto prazo. Nome dessa dívida a curto prazo, fornecedores. Então nós temos fornecedores, uma dívida de R$ 50.000. Houve uma origem de 10.000 do banco e uma origem de 50.000 emprestado do próprio fornecedor da mercadoria, em forma de mercadorias. As mercadorias estão no estoque. Então, o equilíbrio desse fato contábil, nós aumentamos o ativo em 60 e diminuímos também o ativo aqui na conta banco em 10. Resumindo, aumentou o total do ativo em R$ 50.000, foi para 205.000, que antes era 155. E no passivo, criamos um aumento de R$ 50.000 com o fornecedor, né, uma obrigação a curto prazo, equilibrou tanto o ativo quanto o passivo. Próximo fato. 10 de junho. Compra de prateleiras no valor de R$ 80.000, sendo uma entrada de R$ 10.000 TED bancária. Então, inicialmente, vamos notar aqui, ó, prateleiras no valor de R$ 80.000. É um bem de uso da empresa, então vem aqui R$ 80.000 em móveis nessa mesma conta. Então, que antes tínhamos 70, aumentando R$ 80.000 de prateleiras para a empresa, né, armazenar mercadorias e tudo mais. Comprou as prateleiras. Forma do pagamento. R$ 10.000 transferência bancária, é a entrada. Vem na conta banco, subtrai R$ 10.000. Então, dessa compra de 80.000, pagou-se 10. Ainda falta 70.000. Restante de 70.000 sem juros, então permanece o valor de 70.000, com vencimento em 10 de julho de 2021. Uma obrigação de R$ 70.000 com o fornecedor da prateleira a longo prazo, porque ultrapassa 1 de julho de 2021. Então, nós temos aqui fornecedores, no caso o fornecedor da prateleira, uma obrigação aí do restante da compra de R$ 70.000.
Observe que ficou também equilibrado o ativo e o passivo. Nessa operação, aumentamos R$80 mil aqui na conta móveis, ok? Subtraiu R$10 mil na conta banco. Resumindo, aumentou 70 mil nosso ativo e aumentou 70 mil nosso passivo aqui, equilibrando essa técnica matemática contábil, tanto ativo quanto passivo. Próximo fato. Aquisição de um sistema operacional software no valor de R$12 mil. Sistema operacional software é um sistema, né, de informática que a empresa adquiriu no valor de R$12 mil. Então, ele é um ativo. Esse tipo de ativo é um bem, porém um bem intangível, imaterial. Valor R$12 mil. Então, vem aqui em intangível, sistema, né, operacional, sistema, software. Sistema software, valor de aquisição de R$12 mil. Então, aumentamos nosso ativo em R$12 mil através do ativo permanente intangível com software. Esse foi o destino do recurso. E a origem do recurso? Foi pago à vista via transferência eletrônica, né, bancária, R$12 mil. Então, aumentou o seu ativo aqui e diminui esse 12 mil no ativo aqui no banco. Menos 12 mil com esse pagamento. Percebam que ainda permanece um saldo de R$3 mil no banco. Diminuiu 12 do banco, aumentou 12 nessa parte do ativo intangível, permanecendo o saldo de 275 mil anterior, equivalente ao passivo 275 mil. Próximo fato. 20 de junho. Recebimento antecipado de um cliente no valor de R$6 mil em dinheiro. A empresa Alfa não possui essa mercadoria para realizar a venda. A venda somente será realizada em 20 de julho, ou seja, após a data desse balanço. Então, como houve um recebimento de um cliente sem que realizasse a venda, esse recebimento é interpretado como um adiantamento. Adiantamento de cliente, como se fosse um empréstimo. Logo, teremos aqui uma obrigação. Obrigação essa de realizar a venda a curto prazo, 20 de julho de 2020. R$6 mil, obrigação a curto prazo, nome da conta, adiantamento recebido de clientes, R$6 mil. E o destino desse recurso, R$6 mil recebido em dinheiro. Então vem aqui na conta caixa, aumentamos os R$10 mil de recursos que tinha em caixa, dinheiro em espécie, dentro da empresa, no cofre da empresa, agora nesse momento R$16 mil. Okay? Então a origem do recurso R$6 mil do cliente, que houve o empréstimo dele, aqui em obrigação no passivo, e a destinação, a aplicação desse recurso aqui no ativo, equilibrando o nosso ativo e passivo. Outro fato, 30 de junho. Aquisição de embalagens. A empresa está realizando compras de embalagens através da internet. Com o pagamento antecipado de R$3 mil, pagos com TED do banco. As embalagens chegarão em 10 de julho de 2020, ou seja, após a data desse balanço patrimonial. Então, não há no estoque de mercadorias, embalagens para consumo, por exemplo, ou para venda, qual seja for a sua destinação, porque essas embalagens somente chegarão em 10 de julho. Mas já ocorreu o pagamento. Então, vamos até o banco e fazer a baixa dos R$3 mil, menos R$3 mil. Nesse momento, zeramos o banco. E esse fato de pagamento antecipado, o qual não houve a realização da entrega da compra, gerou-se um direito. Direito esse a curto prazo a ser recebido as mercadorias no mês seguinte, né? Que o nosso prazo aqui é 10 de julho, 10 dias após a data do nosso relatório. Então, nós fizemos um adiantamento a fornecedores. Esses adiantamentos a fornecedores constituem um direito. Direito esse, no nosso caso, de R$3 mil. O que nós fizemos? Diminuímos R$3 mil do banco, origem, destino gerou um direito, né, pagando-se a esse fornecedor antecipadamente. R$3 mil, permanecendo o mesmo saldo do ativo, equilibrado com o passivo. Penúltimo fato.
30 de junho. Depósito no banco da empresa Alfa em dinheiro oriundo de seu caixa, no valor de R$ 13.000. Esse fato aqui envolve a operação banco e a operação caixa em dinheiro. Ou seja, recurso oriundo do caixa subtrai R$ 13.000, vai até o banco e realiza um depósito, aumenta a conta banco em R$ 13.000. Diminuiu o caixa disponível em espécie, né, dentro da empresa, e ocorreu um depósito no banco de R$ 13.000, transferindo apenas de uma conta para outra, permanecendo o mesmo saldo do ativo, também equilibrado com o passivo. O último fato, em 30 de junho, também na última data do mês, a empresa realiza a compra de ações na Bolsa de Valores. Ações essa da empresa ABC, no valor de R$ 2.000 e o seu pagamento com transferência bancária. Então, origem, R$ 2.000 do banco, vem aqui no banco, subtrai R$ 2.000 pela compra das ações e aumenta o ativo em qual conta? Que qual conta será com essas ações de outras empresas, né? Ações como, por exemplo, da Petrobras e outras mais. Ações da empresa são investimentos, que são outros tipos de investimentos que a empresa pode se fazer. Ações em outras empresas, ações ou participações de outras empresas no valor respectivo de R$ 3.000, que é do nosso fato aqui abaixo, corrigindo R$ 2.000, desculpe. R$ 2.000 é o valor da compra. Então, desse fato que nós fizemos, entramos no banco aqui, subtraiu R$ 2.000, a origem do recurso, e o destino dele com o pagamento, a compra das ações. Finalizamos aqui o nosso exercício com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatos contábeis, fatos administrativos que envolvem operações monetárias, do início da empresa ao término do fechamento desse balanço em 30 de junho de 2020, né, à meia-noite, 0 hora, representando o ativo R$ 281.000 e o passivo R$ 281.000. Após agora esse desenvolvimento do exercício, vamos responder a esse questionário. Vamos lá. No balanço patrimonial da empresa Alfa Comércio Limitada em 30 de junho de 2020, responda qual o valor do ativo circulante. Essa é a primeira pergunta, número 1, aqui vem a resposta. Então vamos até o balanço patrimonial, identifica o espaço do ativo circulante, esse aqui. Qual o valor do ativo circulante em 30 de 6 de 2020 na empresa Alfa? É a soma desses valores aqui. Ó. A soma desses valores nós temos logo aqui abaixo. Temos R$ 77.000 a soma desses valores aí do ativo circulante. O ativo circulante, R$ 77.000. Pergunta 2. Qual o total do valor do ativo realizável a longo prazo? Qual o valor do ativo realizável a longo prazo? Identificamos ele aqui. Não há contas, não tem valores. Logo a resposta é 0. Terceira pergunta. Qual o valor do ativo permanente? O ativo permanente ele está logo aqui, que compreende os 3 subgrupos de contas imobilizável e investimentos intangíveis. Então vamos somar esses números aqui. Temos um total de R$ 204.000. R$ 204.000. Antes de ir para os próximos, se você somar aqui tanto o circulante, o longo prazo como o permanente, temos o total do ativo, que representa R$ 281.000. Ok? Caso houvesse essa pergunta, a resposta seria R$ 281.000, o total do ativo. Pergunta 4. Qual o valor do passivo circulante na data de 30 de 6? Passivo circulante, logo aqui, nesse espaço, temos 50 com 6, R$ 56.000 a resposta. R$ 56.000. Qual o valor do passivo exigível a longo prazo? Encontramos aqui o passivo exigível, temos só essa conta, R$ 70.000. E última pergunta, qual o valor do patrimônio líquido? Também na data 30 de 6. Patrimônio líquido, esse espaço todo aqui, temos apenas essa conta, R$ 155.000. Preenchendo então logo aqui abaixo, R$ 155.000. Observando o total do passivo, na soma do circulante, com exigível a longo prazo e o patrimônio líquido, temos o total de R$ 281.000. Essa seria a resposta de uma pergunta e qual o total do passivo. Ok? Na próxima aula, nós vamos identificar aqui, na aula 2, parte B, que é o estudo do balanço patrimonial das empresas.
podemos observar o seguinte. Nessa empresa aqui, temos R$281 mil de ativo, oriundo de investimentos, né, surgidos, a origem do passivo, aplicados no ativo. Observa-se nessa composição percentual quanto representa o patrimônio líquido em relação ao ativo. Então, nós fazemos uma conta. 155 mil é o montante investido pelos sócios. Dividido por R$281 mil, nós temos o quê? 0,55. 0,55 representa percentualmente 55,2, arredondando 55% do ativo dessa empresa pertence aos proprietários. A diferença dos 55% para 100% são dívidas, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, o endividamento dessa empresa em relação ao ativo é de 45% e a participação própria do capital é de 55%. Ok? Índices esses e análise nós veremos aí na aula 2, análise de balanço das empresas.